Não indígena fala que no estado de São Paulo não existe mais índios. Só pouca terra que sobrou para os tupi. Essa influência tá muito agravante, né, dentro das aldeias. Nós conseguimos, né, manter isso aqui, essa terra aqui até agora. Mas ainda há risco ainda, né? Ainda há risco, muitas pessoas ainda botam assim, medo na gente, né? Quando a gente resolveu resgatar aqui, é por causa da história que eu já conhecia, o meu primo Pitotó também já conhecia. E por essa razão que resolvemos então vir para o Piaçaguera, porque também a gente várias vezes a gente passava por aí, dormia aí na estrada, no Piaçaguera. E também para valorizar mais a espiritualidade dos ancestrais, que muitos Tiramãe passaram por aqui. E nós acreditamos muito nos antepassados, que passa coisas espirituais para nós aprendermos no dia a dia e ser forte. O motivo que fez nós virmos para cá foi que houve um problema na aldeia do Bananal, que até então eu nasci lá, né? Eu gostava muito, ainda gosto do Bananal. Lá tinha muito pessoal evangélico, né? E por causa disso gerou uma confusão, né, que teve pessoas até espancado por lá. Veio pra cá, primeiramente só eu e o Pitotó e o Guerino, né, da FUNAI, que trouxe nós de carro para dar uma olhada nas terras. Foi onde nós fomos até a casa da Alice, da minha prima, para saber um pouco mais como seria a nossa retomada. Então, nós tínhamos uma associação no Jardim Coronel, que chamava Associação Amani Boderejo. E lá também, a maioria dos indígenas que moravam na periferia já não trazia tanto assim a tradição e nem a fala, né? Não falava mais a língua materna, a maioria deles. E quando nós se apresentávamos na associação, a maioria dos meninos e das meninas tinha vergonha de se apresentar. E aí eu levei até umas pessoas que não eram indígenas para se apresentar. E através daí, eles começaram a se interessar. E por essa razão, a gente veio, então, eu trouxe essas pessoas para as terras Piaçaguera. E daí, então, tentando fortalecer, então, novamente a nossa cultura, a nossa fala, a nossa tradição de antes e até Nhanderecoeté. Nós lutamos para ter isso aqui de volta, né? Porque nós sabíamos que era aldeia, mas só era dominada pelo gente branco, né? Então foi muito sacrificado, nós tornamos aqui, e aonde que nós então conseguimos, né? Devagarzinho, embora com muita luta, dificuldade, né? E aquele tempo também a gente não estava procurando terra, mas como houve alguns probleminhas, né, na outra aldeia que nós estávamos, então nós lembramos dessa terra aqui, Piaçaguera, aonde que já viviam os nossos antepassados, né? Os tupiniquins, tupinambá, então eles estavam por aqui tudinho, né? Por isso que toda a cidade aqui tem um nome indígena, né? Itanhaém, Peruíbe, tudo nome indígena, então onde nosso povo passavam, né? E outros índios que vieram lá de fora, né, os Guarani. Eles deram maior força para a gente aqui também. Então montamos aqui uns chondaros, né, que vieram aqui fazer segurança para nós aqui, para ajudar a manter essa terra aqui já novamente, né, como aldeia, né. Então, no ano de 2000, né, que foi retomado essa terra Piaçaguera, eu morava na aldeia do Bananal, eu era agente indígena de saúde, né, a primeira indígena de saúde daqui da Baixada. E eu não vim logo com eles, né? Eu fiquei um tempo, ainda fiquei mais um ano na aldeia Bananal, porque eu era funcionária, né? Então eu tinha meus deveres com eles também. Mas a gente fazia esse suporte para eles também, né? A gente dava assistência,
eu marcava consulta, ajudava a atendente, né, pesar as crianças, na parte da saúde, né, que eu ajudei muito. Aí fiquei 1 ano lá e depois eu pedi transferência, né, para mim vir para o Piaçaguera. E agora então nós estamos aqui para continuar essa luta, né? E que nossos netos, nossos filhos vão ter que manter isso aqui adiante, não pode deixar morrer não, porque a cultura nossa é muito rica, né? Então ela tem que ser conservada e cuidado, né? Principalmente na nossa crença, na nossa espiritualidade, né? Então nós temos que manter isso aqui. E nosso costume, né, também, sobre a alimentação, e, enfim, tudo que nós, índios, precisa dessa terra. Nós queremos conservar a natureza que dá força tanto na parte espiritual como materialmente. Eu queria passar, né, para vocês, que é uma história de demarcação, né? Essa música fala sobre isso. Selvas ia secando, meu Deus, não era seu plano. Branco selvagem com moto e serra, índio pelado cuidando da terra. Falas da terra já confirmou, vocês mataram Nhangueira, mãe. História, mentira, fracasso, não caiu mais no seu papo. Sou Tchondaro, MC, fui treinado pra te agredir com falas reais da terra. Os brancos nos trouxe miséria e muita ingratidão. Destruíram nossa mata, nossa vegetação, nossa vegetação. Nativos da terra falando, mais um vento soprando no nosso tecoá, no nosso tecoá. Nativos da terra falando, mais um vento soprando no nosso tecoá, no nosso tecoá. Nativos da terra seria bem bom se esse povão nos desse a mão. Para de matar e de desmatar, cultura nativa falando, Tchondaro na rima, demarcação já. Cansei de falar, somos donos da terra em guerra, Covid matando, blackout total. Vivendo a vivência na aldeia, mantendo a cultura, mantendo a postura, nossa tradição, nossa tradição, nossa tradição. O lugar que nós moramos, as terras indígenas Piaçaguera, ela é muito cobiçada pelos empreendedores, né? Então essa é a minha insegurança. Sobre Porto Brasil, é uma situação muito difícil, né? Principalmente para mim. Foi muito constrangedor para mim, né? Que sou assim, uma protetora das terras, né? Das matas. E teve muito conflito, até mesmo entre parentes, né? É uma coisa que me deixou muito triste na época, né? Foi uma luta muito grande, foi um desafio, né? Muito grande para mim e para o meu irmão, né? Que ficamos nós dois, né? O Pitotó. Na época a gente ajudava tanto nas retomadas quanto de outras terras. E foi assim, teve muito conflito, teve muita desarmonia, né? Foi um período que eu passei, né? Assim, me sentindo muito sozinha, né? Mas eu pedi muita força a Nhanderu, né? Que me desse força, tanto para mim quanto para o meu irmão, né? O Awadjo, o Pitotó. O pessoal de Portuário, então, eles queriam manter isso aqui para fazer, até inclusive apartamentos e outras coisas que não é do nosso, né? Então, eu fiquei muito triste por isso, né? Nós precisamos da cultura, né? E então, esses pessoal que queriam comprar aqui, ofereceram muito dinheiro aqui para nós, né? Inclusive oferecendo apartamento, dinheiro. Nós queremos viver numa terra livre, numa terra que dá assistência, tanto material como também espiritualmente também, que nós precisamos mais disso, né? E nossos filhos também. Eu acho que para mim foi uma conquista muito grande, né? Foi não sei nem dizer, né? Como que a gente conseguiu, porque eram de 52 famílias, ficaram 5 resistentes, e aí foi saindo, e ficou só 3 famílias, né? Ali na luta, né? Então, assim, para mim,
Foi triste, mas ao mesmo tempo hoje eu fico feliz, né, por ter conquistado, né, esse sonho tão grande que nós tínhamos, né, de que essa terra fosse demarcada, né, que hoje a gente pode estar livre, pode plantar, pode fazer nossas casas, pode criar nossos filhos, netos. Então isso para mim, sabe, foi a época que a gente passou muito desconforto, mas hoje eu me sinto mais segura, né, e feliz, né, por ter conquistado isso. Então todos nós temos que ter o nosso espaço, né? Para a gente poder sobreviver, para a gente plantar, para a gente colher, né? Continuar com nossas tradições, com a nossa cultura. Aqui, né? Onde nós estamos aqui no Piaçaguera, ela já foi identificada, ela já foi homologada, mas mesmo assim ainda tem pessoas que é contra, né? É contra todo esse reconhecimento que está na justiça. A justiça reconhece como terra indígena, onde nós estamos habitando, né? Mas eles não aceitam isso aí. A nossa terra, mesmo demarcada, homologada, reconhecida, mesmo assim ainda está em questão. Porque a documentação dessa terra ela já está registrada no Departamento da União Federal. E também já está registrado no cartório do município de Peruíbe, né? E também já foi publicado no Diário Oficial. Praticamente a nossa terra está toda legalizada. E se tiver alguma revogação, anulação, isso é inconstitucional. E aí eles estão passando por cima da lei. É uma coisa que não pode acontecer, né? Então, o que eu quero dizer para os meus irmãos, para os meus parentes, que nós temos a defesa da FUNAI, que é do Ministério da Justiça, do governo federal. E nós temos também a segurança do Ministério Público Federal e estadual. E nós temos também a segurança da Sexta Câmara, né? Então, quer dizer, a gente não precisa temer, né? Não precisa ter medo. Então, era a mineradora Luiz Abel, o Leão Novaes, que eu lembro, né? Mas eram mais cinco pessoas que diziam que eram donos, né? Agora surgiram outros, né? Que apareceu o Eike Batista, alguns anos atrás. Depois, agora, o da empresa Gasoduto. Então, estão aparecendo mais ainda, né? Querendo esse pedaço de terra que nós estamos, por ser perto do mar. E também porque essa terra, para eles, para os empreendedores, ele é muito valioso, que vale muito dinheiro. E, no entanto, que para nós, a nossa mãe terra vale muito mais. Então, em 2017, a Comissão PROIND se juntou aos povos indígenas, organizações indigenistas e ambientalistas para denunciar as consequências negativas que a instalação do complexo traria para a região e a extrema rapidez do processo de licenciamento ambiental sem um debate amplo e participativo. A empresa responsável por esse empreendimento ela não apresentou o estudo de componente indígena previsto pela legislação para avaliação dos impactos específicos para os povos indígenas. Então, nós aqui na Comissão PROIND, a gente apoiou os indígenas na elaboração de um envio de uma carta destinada à FUNAI, solicitando, né, que a FUNAI acompanhasse o processo de licenciamento ambiental, informasse os indígenas sobre esse empreendimento e cobrasse a realização do estudo do componente indígena sobre esses impactos perante essa população. Após essa manifestação, a FUNAI solicitou à CETESB que nenhuma licença fosse concedida sem a prévia avaliação dos impactos. Em 2017, em dezembro, no final do ano, a CETESB negou o pedido de licenciamento da ferroelétrica e foi uma grande vitória para as comunidades indígenas e todos os outros povos da região que poderiam ser afetados por esse empreendimento. A terra indígena Piaçaguera, ela é uma terra regularizada, é uma terra demarcada.
Mas há ações judiciais que questionam o processo de demarcação. E essas duas ações, elas estão tramitando na Justiça. Uma que questiona a etapa de declaração, que é uma das etapas do processo de demarcação, e a outra que questiona a última etapa. Bom, hoje a gente ainda tem, né, várias situações, né, tanto dos poceiros, né, que ainda ameaça a invasão, né, das pessoas que não é para construir, mas eles continuam construindo. E isso pode prejudicar, né? Mas a gente se sente mais seguro, né? Depois que as terras estão demarcadas, eu acho que a gente precisa também de apoio, né? Tanto dos lideranças como de outros órgãos que nos ajudam nessa parte, né? Então, acho que a gente ainda sofre, né? Esse tipo de ameaça, né? Mas a gente está confiante que tudo vai dar certo. Daí decorre a importância da demarcação, da necessidade de que o governo brasileiro ele dê seguimento aos processos demarcatórios de maneira rápida e eficaz, porque isso diminui a questão, os conflitos agrários, isso diminui a tensão fundiária, né? Quais são os pontos hoje mais sensíveis que causa grande preocupação é o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da questão do marco temporal. Tá? Então essa questão do marco temporal, ela traz preocupação porque traz um recorte temporal de legitimidade de titulação das terras indígenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Então a gente entende que esse recorte temporal ele é indevido. Então é com grande preocupação que a gente acompanha esse processo e a Defensoria Pública da União está atenta a esse julgamento. Outros projetos de lei que hoje estão em tramitação e que devem ser observados com grande preocupação pelas comunidades indígenas é o projeto de decreto legislativo 177 de 2021, que visa autorizar o presidente da República a denunciar a Convenção 169 da OIT. Outro é o projeto de lei 490 de 2007, que também traz essa rediscussão do marco temporal, buscando trazer essa limitação temporal também, e acaba inviabilizando a própria demarcação de novas áreas, e além de alterar o próprio procedimento demarcatório, né, trazendo um grande retrocesso. Existe ainda a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que é o PL 3729 de 2004, que já se encontra no Senado e que pode trazer grandes efeitos negativos para as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, porque ela não observa os impactos possivelmente causados por esses grandes empreendimentos sobre as populações, sobre os territórios. E, além disso, existe o projeto de lei 191 de 2020, que permite a mineração em territórios indígenas, o que também causa grande preocupação, porque ela não observa a própria necessidade de proteção ambiental e participação, voz ativa das comunidades indígenas sobre o seu próprio território. Então, a FUNAI, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado são instituições que podem dar esse suporte jurídico às comunidades, de modo a garantir a tranquilidade, a segurança de que essas pessoas vão permanecer em seus territórios, vão poder desenvolver o seu meio de vida naquela localidade, vão ter os direitos básicos que devem ser assegurados a todos. Eu acho que se toda a comunidade, no geral, se preocupasse mais com a língua, com a cultura, com a tradição, né, isso seria... A gente teria mais força, mais unidos, né? Então é por isso que nós mantemos mais a nossa cultura espiritual, porque esse que reforça a nossa coragem, né? Nossa coragem para manter isso aqui. E os não indígenas falam que no estado de São Paulo não existe mais índios.
que tem índio somente no Amazonas, no Mato Grosso, no norte do país. Mas tem realmente indígenas aqui no estado de São Paulo, principalmente Guarani, Tupi-Guarani, porque muitas etnias perderam a sua tradicionalidade, a sua identidade como indígena, justamente por causa da pressão. Nós estamos renascendo e mostrando para o povo que realmente ainda nós temos a nossa cultura, a nossa tradição, que é passada de geração para geração, conforme eu tenho postado aí para as pessoas verem que nós ensinamos os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças, para que isso nunca venha se perder. Porque essa é a nossa identidade, tanto na parte espiritual, como também na parte material. Ensinamos os nossos cantos sagrados, ensinamos nossas danças, até mesmo o artesanato, né? Nós fazemos oficina, por isso que hoje, com tanta luta, nós conseguimos ser reconhecido a educação diferenciada. Ko nyande ba nyande ko ja mai pona ko nyande ko na tsupu nyande membarete nyande nye ja ko ia nyande ume nyande ko ma di podamboe amboe nyande ko nyande jale ko Tupi-Guarani, Gureko, teko api, Jadirokua, Japuraí, né? Japuraí, Muraí, Marangatu, Mungaraiá, Charami, Baracaí, quando me engano, Bopu, Cunhangué, Taquapu, Bopuí, a Changaú, Arenheta. Apuma Juya amani anai Japão amani aipota. Che aete Wanangué, Pamé ko Nhadeu Piaçaguera Puguapo, Pamé Nhaderecó, o Guerecó na mão che Adirovia até Wanangué. Adirovia ko Moncó em Boapu teri Nhaderecó kwa Iorema, che Adirovia até Aruama Mitangué. Ko agui uugui amaramo o putawa konomingué cunhataingué o mombaraite amanhã de o mombaraite amanhã de caagu o mombaraite amanhã de uramoi de putuea era uma che adiroia ela a jama pamel pé o cara o vai pona de tecoapo Ndereko Jaraponawani, Aboteko Akoaru Piauí, Arematearu Porandu, Achara Upona, a Porandu Nderu Munhawani, Baekwa Aboé, Bateko Akoaru Pi, Murubixabaquera, né? Nhandeani, Tuguerá, Nhandereko, Anaima Tia Ipotá, Anaima Tia. A Jeruia tem. Abacatô! Tereçó. Irubicarama, Itupiraçaçara, Guatara, Embacenta, Bussu.
coisas que nós achamos aí de pote, de cachimbo, são dos antigos que moravam aqui antes.